O livro do profeta Daniel, capítulo 3, ele narra a respeito da imagem de ouro que Nabucodonosor mandou fazer lá na Babilônia, né? Então, na província da Babilônia, né, o rei mandou fazer uma estátua e todos aqueles que estavam ali, eles deveriam, aos sons, né, todos os instrumentos, se prostrar e adorar aquela estátua. Mas haviam três homens ali que, de maneira alguma, eles se prostraram a essa imagem. E esses três, Sadraque, Mesaque e Abidnego, eles, de uma certa forma, eles enfureceram o rei. Ele ficou furioso porque, como é que pode? Todo o reino se prostrou diante daquela estátua. Menos esses três. Quem eles pensam que são? Né? Indagou o rei. E logo ele mandou amarrá-los e, da forma como eles estavam, eles foram lançados na fornalha. De modo que os soldados, né, aqueles que os amarraram e os lançaram naquela fornalha tão ardente, eles, ao se aproximar dessa fornalha, eles morreram. E o interessante, talvez você conheça essa história que eu estou narrando agora, que está descrita lá no livro do profeta Daniel, capítulo 3. Né? Eu vou até ler para ficar de uma forma melhor. O rei logo perguntou, e alarmado levantou-se e falou. Perguntou aos seus conselheiros, né? Não foram 3 os homens amarrados que nós atiramos no fogo? O rei exclamou. E aí responderam, sim, ó rei. Aí o rei exclamou, olhem, estou vendo 4 homens desamarrados e ilesos, andando pelo fogo, e o quarto se parece com o filho dos deuses. E aí ele pediu para Sadraque, Mesaque e Abidnego, chamou, servos do Deus Altíssimo, saiam, venham aqui. E eles saíram e todos ali assistiram esse episódio. E por fim ele reverenciou a Deus e disse que não há Deus como esse Deus que pode livrar do fogo. Né? E por fim, né, lá no último versículo desse capítulo, então o rei promoveu Sadraque, Mesaque e Abidnego na província da Babilônia. Então eles ainda foram promovidos. Foram honrados, porque honraram a Deus. O interessante que eu quero destacar através dessa história, que talvez você já conheça, né? Talvez você foi criado num lar evangélico, ou simplesmente já escutou a história desses 3 personagens, né? São ícones, que passearam em meio ao fogo, junto com outro ser celestial. Mas o que eu quero ressaltar aqui é o que fala lá na carta do apóstolo Pedro, na segunda carta dele, capítulo 3, a partir do versículo 10. Ele diz assim, o dia do Senhor, porém, virá como ladrão. Os céus desaparecerão com um grande estrondo, e os elementos serão desfeitos pelo calor e fogo, e a terra e tudo que nela há será desnudada, será queimada. Visto que tudo será assim desfeito, que tipo de pessoas é necessário que vocês sejam? Aí ele completa, vivam de maneira santa e piedosa, esperando o dia do Senhor e apressando a sua vinda. Esse evento lá descrito na Babilônia, na província da Babilônia, em que o rei Nabucodonosor ele mandou construir uma estátua e, consequentemente, mandou todos aqueles que, ao som dos instrumentos, o adorassem a imagem que ele fez. Não simplesmente quer dizer, a Bíblia não fala isso, que quer dizer que Deus é poderoso, ele quis mostrar o seu poder livrando os seus servos. Não. Também
nos faz entender isso, mas o objetivo principal, que é um objetivo teológico, o que Deus quis dizer? O que Deus quer dizer através dessa realidade, disso que aconteceu lá na Babilônia, nesse período, com Sadraque, Mesaque e Abidnego? O que ele quis dizer? E que o apóstolo Pedro, ele descreveu ali na sua carta, e também que Malaquias, o profeta Malaquias, também descreve, fala sobre o dia do Senhor lá no capítulo 4. Qual é a realidade? O que Deus quer falar comigo e com você através desses textos? A realidade é simples. Que o mundo ele foi destruído já pela água. Se lembra da história de Noé? Isso aconteceu. Mas Deus, ele não vai mais destruir pela água. Ele vai destruir pelo fogo. E assim como a palavra fala que aqueles que estão na condição que Deus se agrada, não vão sofrer dano algum. Então o que aconteceu lá no período da Babilônia, do rei Nabucodonosor, com Sadraque, Mesaque e Abidnego, foi para mostrar que será feito dessa mesma forma. A Bíblia fala que nenhum fio de cabelo sequer foi queimado e que não havia cheiro de queimado. Poxa, a gente vai para um churrasco, a gente faz um churrasco e às vezes você não está nem próximo à churrasqueira, você está ali num ambiente de churrasco. E aí você fica com aquele cheiro do churrasco. E eles entraram no fogo e nada foi achado com cheiro de queimado. É uma realidade interessante. E o profeta Isaías diz assim, olha, no capítulo 43 de Isaías, Deus profetizando ali naquele período e usou Isaías e falou assim, ó, não temas, pois eu o resgatei. Eu o chamei pelo nome. Você é meu. Quando você atravessar as águas, eu estarei com você. Quando você atravessar os rios, eles não o encobrirão. Você não vai se afogar. Quando você andar através do fogo, não se queimará. As chamas não o deixarão em brasas. Olha o que Deus está falando contigo. No grande dia do Senhor, o dia do Senhor, o dia que o Senhor executará o juízo sobre todo o perverso, o justo, o fiel, a sua igreja fiel, não sofrerá dano algum. E o Senhor virá como fogo consumidor. E, como eu li aqui nesse versículo, é o Senhor falando para aqueles que são dele. Se você é do Senhor, não deixe que rótulos, que pessoas definam o que você sente no seu coração. Definam quem você é. Você é filho do Pai. Se você teve já um encontro com o Senhor, você que, às vezes, talvez num período de infância, tantos trabalhos bonitos na igreja que eu já participei, né? EBF, são trabalhos com crianças. Às vezes você aceitou o Senhor Jesus na sua infância, na sua juventude, ou num período adulto, ou hoje. Não deixe que rótulos de outras pessoas ou a fraqueza, pecados, te afastem de Deus. Aproxime-se do Senhor, porque você é dele. Amém? Então leve com você essa esperança. Saiba que o Senhor é um Deus perdoador. É um Deus que quer salvar. Ele diz assim, ainda o profeta Isaías ainda falou assim, eu sou o Senhor, Jeová é o meu nome, não darei a outro a minha glória, nem a imagens o meu louvor. Então se conserta diante de Deus. O Senhor só vai rejeitar, ele só vai rejeitar aquele soberbo. Se você está orgulhoso, soberbo, não quer abandonar o seu pecado, o Senhor vai te rejeitar, infelizmente.
porque ele é justo, ele é santo. Ele não consegue negar a ele mesmo. Ele tem um padrão de santidade alto. Mas ao mesmo tempo que ele é santo, ele é superior, ele é misericordioso. E ele, através, inclusive, dessa mensagem que você está ouvindo, ele estende a sua boa mão, a mão de misericórdia, para que você possa se arrepender e ele possa te salvar. Sem arrependimento, sem mudança de rumo, sem conversão, não há salvação. Então espero que você compreenda essa realidade. O mundo acabará pelo fogo. Todos os ímpios e perversos, aqueles que amam o pecado, serão queimados. Porém, aqueles que amam a justiça vão resplandecer e dano algum sofrerão. Amém?